Dando prosseguimento aqui à audiência pública, nós vamos agora passar para aqui o doutor Luiz Gustavo Bichara, procurador especial tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Ele está presente através do Zoom. Eu, portanto, vou passar a palavra, vou perguntar primeiro se ele consegue nos ouvir, doutor Luiz. Perfeitamente, senhor presidente. Então eu passo imediatamente a palavra para que Vossa Excelência possa fazer a exposição, que terá 20 minutos para poder traduzir para todos nós o seu entendimento sobre a reforma, mas em especial a PEC número 07 do deputado Luiz Felipe. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, deputado Mauro Benevides, conhecido especialista no tema tributário no Brasil. Para mim é uma honra estar aqui com Vossa Excelência e com todos os outros deputados. Saúdo especialmente a minha relatora, deputado Bia Kiks, deputado Luiz Felipe Orleans Bragança e doutor Antônio Lício, que me antecedeu. Para mim é uma alegria estar aqui nessa tarde representando a Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente poder debater um pouco sobre a PEC 7. Né? O doutor Antônio Lício, eu acho que já nos deu aqui praticamente uma aula de história tributária do Brasil, de maneira que eu vou me permitir ir direto ao ponto e comentar muito brevemente, de maneira pretensamente cirúrgica, a PEC 7. Né? Em primeiro lugar, eu acho que tem em mente, se me permitem a franqueza, as razões pelas quais, nos últimos anos, essa reforma tributária não andou. Né? E eu acho que a gente pode cravar um pouco as razões disso, pelo fato de que a arrecadação da União Federal vai muito bem, obrigado. Né? Nós temos um problema aqui de pacto federativo, envolvendo União, Estados e municípios. A União bate recordes sucessivos de arrecadação, apesar da notória crise financeira, e aparentemente, realmente, ela não tem muito interesse, né, no andamento da reforma tributária. Do outro lado, Vossa Excelência sabe melhor do que eu, o Congresso tem feito um esforço para caminhar com esse tema, um esforço esse consubstanciado, principalmente nas conhecidas PEC 45 e 110. A 45, se não morreu, parece que anda em coma, mas a 110 é que anda muito na moda, né? E me parece que essa PEC 07, senhor presidente, tem um grande mérito de provocar um debate um pouco diferente. Né? Eu tenho admiração pelos autores da PEC 45, da PEC 110, acho que são propostas feitas de maneira muito séria, muito bem pensada, mas eu acho que é positivo que a gente possa ao menos ter liberdade para debater outras alternativas. Né? Não acho que porque tenhamos lá bons textos, devamos ser prisioneiros cognitivos da ideia do IBS. Né? Eu acho que é muito positivo nós podermos discutir outros modelos e acho que a PEC 7 tem realmente esse mérito. Né? De maneira que me alegro muito em estar aqui hoje e poder tocar algumas modestas reflexões sobre esse tema. Né? Principalmente porque acho que a PEC ela é, vamos dizer assim, disruptiva. Né? Quando nós falamos da tributação de serviços, patrimônios, né? Patrimônio e mercadoria, a gente tem aí realmente um modelo novo, né? Um modelo que tributa renda, patrimônio e as transações. Quer dizer, é um modelo diferente, inédito, vamos dizer, até hoje no Brasil, pelo menos no que concerne a essa tributação mais ampla do patrimônio. Né? Mas não há dúvida que o Brasil tem encontro marcado com esse assunto da reforma tributária. Mas não é possível também que a gente pense que a reforma tributária de hoje deve ser idêntica à reforma pensada para um modelo pré-pandemia. Né? Hoje, no Brasil, segundo o IBGE, 49,5% das pessoas com idade para trabalhar estão desempregadas. Metade dos brasileiros em idade útil estão desempregados. Então, nós temos que pensar numa reforma tributária, na minha modesta visão, que enderece esse problema como um todo. Não dá para a gente achar que uma reforma tributária desenhada no momento pré-pandemia continua sendo perfeita para o modelo pós-pandemia. E quando eu me refiro a isso, eu me refiro especificamente que a gente deve enfrentar o dogma do problema da tributação, da reforma apenas na tributação indireta. Né? Eu acho que, de novo, conquanto eu acho que seja bom o modelo do IBS, bom o modelo IVA, eu acho que nós precisamos enfrentar esse dogma. Né? Quer dizer, a OCDE lançou um relatório razoavelmente recente, onde ela destaca expressamente que o aumento de impostos sobre trabalho e consumo, como foi feito durante a crise financeira global de 2008,
além de politicamente difícil, em muitos casos não é desejável sob uma perspectiva de equidade. E essa observação da CDE, que consta do relatório Tax Policy Reforms 2020, ela me parece muito acertada por uma razão muito simples. A senhora sabe melhor do que eu que a tributação sobre o consumo é uma tributação perversa, sobretudo para o pobre. Quando um pobre ou um rico compra um saco de arroz, eles pagam menos tributo. E é claro que essa é uma deformidade que o Brasil precisa enfrentar. Mas as propostas que estão na mesa hoje sobre a reforma tributária, tirante do imposto de renda, são reformas que me parecem agravar um pouco esse problema do excesso de tributação sobre o consumo. Apenas para que se tenha um dado, hoje no Brasil, a tributação sobre o consumo é de 49,7% do total da arrecadação tributária. E nos países da OCDE é de 32,4%. Noutra ponta, a tributação sobre a renda no Brasil corresponde apenas a 21% do arrecadado, enquanto a média da OCDE é de 34%. O que eu quero dizer com isso é que, sobretudo no momento de crise, é inviável a manutenção de uma tributação pesadamente marcada em cima de tributos sobre o consumo. E, de novo, essa é a minha principal crítica sobre os outros projetos de reforma tributária hoje em andamento. Nós precisamos pensar de uma maneira um pouco mais ampla, eventualmente superando esse dogma da tributação sobre o consumo como solução para todos os males, e acho que a PEC 7 tem esse mérito. Ela acho que tem esse mérito, mas tem alguns pontos que a gente precisaria tentar, não digo evoluir, mas talvez trabalhar um pouco melhor para que a gente possa compreender, então, como é que ficaria a formatação dessa PEC. E, nesse sentido, uma principal provocação que eu deixaria a Vossa Excelência é o seguinte: nós precisamos de uma modelagem financeira disso para saber, objetivamente, quanto se conseguiria arrecadar com os tributos desenhados na forma da PEC 07. Eu tenho uma preocupação, embora eu ache absolutamente salutar a ideia da desoneração da folha, acho que é alguma coisa que a gente realmente deve perseguir, sobretudo para combater essa chaga do desemprego no Brasil, mas o fato é que, por exemplo, em 2019 se arrecadou 480 bilhões a título de contribuição previdenciária. Isso parcela empregado e parcela empregador. Que tributo poderá fazer frente a essa arrecadação brutal de contribuição previdenciária? Se, de novo, eu acho que a ideia é excelente e torço para que a gente consiga realmente trilhar esse caminho, mas nós não podemos sacrificar o financiamento do Estado. Quer dizer, ainda que tenhamos essas bases de cálculos desenhadas na PEC 7, que conta nós teremos que fazer para chegar nessa arrecadação? Por exemplo, só da contribuição previdenciária. Nós precisamos de um modelo matemático aqui. Então, eu tomo aqui a liberdade, talvez a ousadia, sugerir a Vossas Excelências, que se requer da Receita Federal uma simulação para saber se, praticando essas bases de cálculo, qual é a alíquota que nós vamos ter de cada tributo para substituir, por exemplo, só a contribuição previdenciária. Porque, claro que, quero me reiterar isso uma vez mais, claro que nós estamos falando de um tributo nefasto. A contribuição previdenciária, eu acho que, sob folha de salário, é um tributo que me parece que não agrada a ninguém. Mas a verdade é que ele cumpre um papel arrecadatório importantíssimo. E que tributo, então, nós vamos colocar no lugar? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser exaurida. De novo, eu também acho que a PEC 7 ela tem a virtude de propor uma redução nessa quantidade de tributos, extinguindo aí quase uma dezena de tributos em troca desses 3 novos. Mas, por outro lado, nós precisamos refletir sobre um eventual problema dessa multiplicidade de competências, o federal, estadual e municipal, que a PEC veicula. Sobretudo porque, num cenário onde a gente caminha para uma economia de serviços, as coisas são cada vez mais virtuais. Então, o problema aqui, eu acho que é um incentivo a uma guerra fiscal, e aí não seria somente do tributo sobre o consumo, seria até de outros tributos. Porque, por exemplo, havendo a previsão para que os entes subnacionais
instalem essas sobrealíquotas sobre o imposto de renda, nós podemos ter realmente um cenário incentivado de guerra fiscal, até de imposto de renda. E aí me parece, com toda a vênia, que seria uma coisa um pouco indesejada, né? Esse modelo também da tributação no consumo só na ponta final, que foi muito bem aqui dissecado pelo doutor Antônio Luiz, é um modelo interessante, mas eu tenho uma preocupação com relação à Caixa, né? Porque se hoje os entes tributantes recebem em cada operação, não se submetendo, portanto, à variante temporal dos negócios jurídicos, aqueles se receberiam somente no final. E por falar em variante temporal, há uma coisa, essa realmente precisa ser endereçada. Eu acho que na PEC ela é excelente a esse respeito, que é a questão da regra de transição, né? Isso, os senhores sabem melhor do que eu, foi um tema bastante tratado na PEC 45, 110, tivemos lá uma fase de transição número de 5 anos, depois 10, caiu para 7, mas isso tem que ser desenhado, né? Porque o contribuinte ele não pode simplesmente virar a chave numa sexta-feira no modelo conhecido e iniciar numa segunda com esse outro, né? Uma regra temporal é algo que precisa ser trabalhado aqui, eu acho que com todo carinho, com todo cuidado. E, além disso, há também um outro problema que eu diria que é intertemporal, que são os créditos do passado, né? Eu tive a oportunidade de estar no Congresso aqui discutindo as outras PECs e sempre procurei alertar para isso. Não é porque nós vamos mudar o nome do tributo que o contribuinte deixará de ter crédito, né? Então, por exemplo, na PEC, na 110 e na 45, não se trata dos créditos passados do contribuinte, né? Mas hoje, os senhores sabem que os contribuintes têm centenas de bilhões de crédito acumulado. Por exemplo, qualquer exportador tem crédito acumulado de PIS, COFINS e ICMS. Isso precisa ser endereçado, né? Isso é uma crítica que eu sempre enderecei aos autores da 45 e da 110, que nós não podemos brincar de Tiradentes com chapéu alheio, né? Fazer reforma tributária e dizer, mudou, agora não é mais ICMS, agora é IBS. E os créditos ICMS? Isso tem que ser pago para os contribuintes, né? Isso já deveria ter sido pago. Os contribuintes que detêm esses créditos precisam receber isso, né? Tudo bem que nós vamos ter uma reforma, mas os entes tributantes continuarão sendo os mesmos. Portanto, os devedores continuarão sendo os mesmos e os credores também. Esse é um ponto que precisa ser endereçado. E ele é excelente na PEC 7, né? Tanto a regra de transição quanto uma certeza de que os contribuintes que detêm crédito contra o fisco, seja estadual, seja federal, precisam receber esses valores. Também nessa linha da gente fazer aqui uma crítica, evidentemente, sempre construtiva, né, ao modelo da PEC 7, a questão da multiplicidade de alíquotas, né? Tendo cada ente, um dos 3 níveis tributantes, cada ente a possibilidade para regular, vamos dizer assim, amplamente a sua tributação, pode subsistir o problema de uma fixação livre, né, desses 3 campos de tributação, patrimônio, consumo e renda, mas nós podemos ter uma tributação exagerada aqui, né? Porque a PEC não... Tudo bem que isso nem é matéria de PEC, mas, enfim, nós temos que discutir aqui uma questão de parâmetro, né? Como é que fica a alíquota? Qual seria a alíquota estimada desses tributos, né? Esse é um problema que também existe na 110 e na 45, né? Porque nós estamos desenhando um modelo, mas e qual é a alíquota, né? Quem está do outro lado, o contribuinte, precisa saber quanto vai custar para ele a reforma tributária. Ela pode ser tecnicamente perfeita, pode ter um outro problema, mas quem está aqui pagando a conta tem que conseguir estimar como é que vai ser essa reforma no mundo concreto, né? Os contribuintes que fizeram os seus business plan, têm suas expectativas e suas perspectivas de faturamento, né, de lucro, eles precisam poder simular essa nova reforma tributária nos seus modelos, até para saber se apoiam ou não isso, né? O grande medo que eu tenho aqui, e quando eu menciono alíquota, eu menciono nesse contexto, é do salto no escuro, né? Nós não podemos dar um salto no escuro. Isso tem que ser minimamente estimado, é por isso que eu quero insistir nessa sugestão aqui de que se ouça a Receita Federal. A Receita Federal tem esses números todos e ela pode perfeitamente informar Vossas Excelências qual é o custo dessa reforma tributária, ou melhor dizendo, quanto ela arrecadaria, né? Já me encaminho para o final, para não cansar aqui Vossas Excelências, mas faria ainda 2 ou 3 observações, né? A PEC 7, ela prevê, como sabido, a tributação sobre patrimônio, né?
Essa ideia pode ser boa, alguns países a praticam, né? Até que na América Latina, na Argentina tem imposto sobre a renda presunta, mas nós precisamos entender que patrimônio tributável é esse, né? Eu acho que deve haver um consenso no sentido de que não se pode tributar patrimônio de pessoa jurídica, né? Não dá para chegar no final do ano e uma empresa comercial ter seu estoque tributado, né? E esse é um ponto muito importante. Quer dizer, será que essa tributação, então, do patrimônio recairia sobre as pessoas físicas, né? Tudo bem, pode ser, é uma discussão legítima, mas eu confesso aqui a Vossas Excelências que a previsão da tributação do patrimônio em si, ela assusta um pouco, né? Fala-se muito aqui na PEC, o eminente deputado Orlando de Bragança consignou isso muito bem, na similitude ao modelo americano. E acho que ele foi muito feliz nessa ideia, né? De novo, acho que ao menos nós estamos nos libertando daquela prisão mental que só nos permitia discutir IBS. Então, eu acho válido. Podemos concluir que esse modelo é bom ou é ruim, mas discutir é muito salutar, né? E fala-se muito do sistema americano. Mas eu também gostaria de consignar o seguinte: nos Estados Unidos a gente tem um federalismo muito diferente do federalismo brasileiro, né? Ou seja, os tributos praticados sob a forma de cobrança, né, americana podem até funcionar, um ou outro aqui, mas não adianta também nós acharmos que nós vamos conseguir importar o federalismo americano. Isso eu acho que não será possível, né? E mesmo na ideia, por exemplo, do sales tax, que eu acho que norteou muito o deputado Luiz Orlando de Bragança, nós precisamos ter cuidado com a questão das alíquotas, né? Eu fiz aqui uma pesquisa e concluí que nos Estados Unidos há uma alíquota máxima, aproximadamente 9,5% por estados. Como é que aqui nós vamos ter um ICMS de 9,5%? Não dá, né? Os mais otimistas imaginavam na PEC 45 um IBS de 25%. Se aqui haverá a supressão de inúmeras outras hipóteses de incidência, isto é, de inúmeras outras formas de financiamento do Estado, tudo indica que nós vamos parar numa alíquota maior do que essa, né? E aí é por isso, e eu peço desculpa por estar sendo repetitivo, que nós precisamos de dados, nós precisamos de simulação, nós precisamos do modelo matemático preditivo que nos diga aonde essa arrecadação vai parar. É claro que Vossa Excelência, nessa altura, estão pensando, pô, mas esse advogado não sabe que a matéria de PEC não é exaustiva? Não, sim, eu sei, a ideia não é exaurir tudo dentro da PEC, até porque o texto constitucional não se presta, não deveria se prestar a esse tipo de minúcias. Mas é muito importante que haja aqui um cálculo para que a gente evite, inclusive essa crítica de que a PEC seria um salto no escuro, e mais, que ela poderia eventualmente até causar ou perda de arrecadação ou um impacto inflacionário se as bases de cálculo autorizadas hoje forem eventualmente extrapoladas. Eu teria ainda aqui algumas considerações a fazer, mas já estou chegando próximo do final, eu não quero cansá-los, quero encerrar por aqui, naturalmente, deputado Maurazo, posteriormente, e agradecendo uma vez mais pela honra do convite e pela paciência em ouvirem. Muito obrigado.